Bom dia. Este vídeo explica o processo de depósito de publicações científicas no repositório institucional do IPT. Tal como todas as instituições de ensino superior nacionais, o IPT disponibiliza um repositório digital para arquivar de forma duradoura a produção científica da instituição. Este serviço de repositório institucional é um dos serviços fornecidos atualmente pelo RECAP, a Rede de Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal, que é gerida pela FCCN, sendo o IPT uma das comunidades atualmente alojadas no chamado repositório comum do RECAP. Até agora, o repositório do IPT tem sido usado para arquivar trabalhos de mestrado, seguindo a norma em vigor desde 2015. No entanto, foi recentemente reorganizado, existindo já subcomunidades para receber publicações científicas que estão ligadas aos 3 centros de investigação ou ao próprio IPT. Existe também uma comunidade que servirá para receber os depósitos dos autores efetuados via CV e existe ainda o índice da autoridade, onde estão listados os autores do IPT que estão associados a um Science ID ou um ORCID. Cada uma destas subcomunidades contém, para já, 5 coleções para alojar os diversos tipos de publicações, nomeadamente os artigos de conferência e os artigos de revistas científicas, capítulos de livro e trabalhos de mestrado que sejam relacionados com projetos de investigação. Atualmente, existem 2 razões para os investigadores depositarem as suas publicações no repositório institucional. Primeiro, para cumprir as normas de acesso aberto da Fundação para a Ciência e Tecnologia, e em segundo, porque o uso do repositório permite disseminar mais rapidamente o trabalho, maximizando o possível impacto deste. Em relação às normas de acesso aberto da FCT, é algo que todos os investigadores e centros de investigação se comprometem a cumprir ao receber financiamento público. Isto é, na última década, a Europa começou a adotar medidas de ciência aberta, ou seja, investigação com fundos públicos deve ficar disponível de forma pública para todos, e a FCT adotou a mesma política a partir de maio de 2014. Isto significa que todas as publicações, resultado de projetos financiados total ou parcialmente pela FCT, devem ser obrigatoriamente depositadas pelos autores assim que forem aceitos num dos repositórios da rede RECAP, no nosso caso, o repositório institucional do IPT. Isto aplica-se a todas as publicações de 2014 em diante, sendo que a FCT encoraja até a disponibilização de publicações científicas anteriores a essa data. É importante perceber que, ao ignorar esta regra, o autor está em incumprimento do contrato de financiamento do projeto, do qual faz parte, ou do centro de investigação que o financia. Atualmente, a FCT ainda está a desenvolver mecanismos para monitorizar o cumprimento desta política. O segundo ponto que foi referido é a disseminação, em que ambas as partes ganham, tanto o investigador como a própria instituição. O investigador, porque fica com uma cópia do seu trabalho, arquivada e disponível de forma aberta, que é indexada pelo Google Scholar e por outros serviços do género. A instituição, porque fica com um arquivo duradouro de todas as publicações com afiliação a esta, ganhando em visibilidade e em capacidade de monitorização. Resumindo, assim que uma publicação científica é aceite, um dos autores deve depositar a mesma no repositório institucional. Em relação ao documento a depositar, existem 2 opções. Se o mesmo for de acesso aberto, publicado por uma editora como a MDPI, que cobra, por norma, custos de publicação, então o autor pode e deve depositar o PDF em versão final. Se, por outro lado, for publicado numa revista que requer assinatura, as editoras mais clássicas, o PDF a depositar deve ser a versão aceite, já com todas as correções aplicadas pelos autores. Neste caso, o PDF ficará embargado por um período de 6 a 12 meses, se for seguida a política da FCT. O processo de depósito de publicações científicas no repositório do IPT é feito pelo autor através do seu CV. Assim, o investigador deverá ter uma conta de CV com informação sobre afiliação, projetos e publicações devidamente organizada. Adicionalmente, é aconselhado também ter um identificador ORCID associado ao CV, pois irá permitir sincronizar informação de várias plataformas. Dentro do CV, o primeiro passo é garantir que no separador percurso profissional temos uma afiliação ao IPT. Para isso, colocamos esta informação nos campos empregador e instituição de acolhimento.
O segundo passo será garantir que os projetos que são fruto de financiamento, nomeadamente projetos ligados à FCT, se encontram inseridos no CV. Para isso, na aba Projetos, devemos ter especial atenção aos campos Título de Projeto e, principalmente, ao campo da referência, já que este identifica o projeto em causa. De seguida, na aba Produções, devem ter as publicações que pretendem depositar no repositório corretamente introduzidas. Aqui é importante preencher a informação possível, incluindo o identificador do objeto, o DOI, se ele existir. O próprio CV permite pré-preencher os restantes campos com base no DOI. É importante preencher também o título do artigo, o nome do evento ou o nome da revista, a data, as páginas inicial e final, os restantes campos, incluindo o nome dos vários autores e até as palavras-chave, uma vez que estes dados serão enviados para o repositório e a sua ausência vai dificultar o processo de validação por parte do CDA. Caso alguma desta informação mude posteriormente, como é o caso deste exemplo, uma vez que está ainda em Early Access, essa informação pode mais tarde ser reportada ao CDA caso o autor ache necessário. Por fim, ainda na aba Produções, em cada publicação existe a opção para depositar a mesma num repositório institucional, sendo que as que já foram depositadas pelo autor aparecem com a respectiva etiqueta que indica o repositório onde estão arquivadas. Para depositar, basta escolher a opção e seguir os 6 passos seguintes. O primeiro passo consiste na escolha do repositório institucional onde vai ser feito o depósito. No nosso caso, deve ser escolhido o repositório do Instituto Politécnico de Tomar e, após esta escolha, o processo demora cerca de 30 segundos a trocar informação entre o CV e o repositório comum. No segundo passo, o autor escolhe a coleção de destino para a publicação que está a depositar. Atualmente, o sistema apenas permite escolher uma coleção, sendo que depois a publicação será movida para o local correto através do CDA, e neste processo pode haver a necessidade de contactar o autor para esclarecer o sítio correto desta. A terceira etapa permite definir o tipo de acesso ao documento que está a ser depositado e anexar o PDF do mesmo. Como já referido, a publicação deverá ser marcada sempre como aberta, a não ser que esteja sujeita a algum tipo de embargo por parte da editora. Nestes casos, é necessário indicar quando é que termina o período de embargo, ou seja, quando é que a publicação ficará disponível publicamente. Existe uma terceira opção para depositar o documento de forma fechada, que permite arquivar o mesmo, mas faz com que este nunca fique aberto publicamente e tenha utilizado em casos muito específicos. Neste exemplo, a publicação em causa é sujeita a embargo, pelo que o PDF depositado é o PDF da versão aceite e não da versão final, e uma vez que o período de embargo já expirou, pode ser depositada já como acesso aberto. O quarto passo serve para associar projetos financiados a esta publicação. Aqui aparecem apenas os projetos que estão definidos no nosso CV. Podem ser associados vários projetos ou nenhum para publicações que não tenham sido fruto de financiamento. No quinto passo, é então apresentada a licença de depósito sobre os direitos que são cedidos à FCT e esta deve ser aceita. Depois de aceita, é por fim apresentado um resumo do depósito, devendo o autor concluir o processo. Após terminar estes 6 passos, o depósito fica a aguardar validação por parte do Centro de Documentação e Arquivo do IPT, que pode ser contactado para esclarecer eventuais dúvidas. Resumindo, um dos autores de uma determinada publicação científica faz o auto-arquivo através do seu CV. Isto inicia o processo de depósito no repositório institucional, que ficará pendente enquanto a equipa do CDA faz a validação do mesmo, completando os metadados e eventualmente trocando informação adicional com o autor se necessário. O autor também pode desde logo tomar a iniciativa e contactar o CDA para indicar, por exemplo, que o depósito deve estar mapeado em várias coleções. Assim que for aceito, o documento, o PDF e os metadados ficarão arquivados e disponíveis no repositório institucional.